Boa noite. Boa noite. Pena de ex-tesoureiro do PT aumenta de 10 para 24 anos de prisão. O Tribunal Regional confirmou a condenação de João Vacari Neto por corrupção. 3 prefeitos da mesma família são suspeitos de desviar 200 milhões de reais. Eles são do PSD da Bahia e agiram em conjunto e foram afastados do cargo. Depois de Temer recuar, Meirelles insiste na reforma da Previdência. O presidente reconheceu dificuldades para aprovar o projeto no Congresso. Uma pesquisa nacional mostra que a situação das estradas está pior. Menos de 40% são aprovadas e o investimento federal caiu. A Caixa Econômica libera quase 9 bilhões de reais para financiar imóveis. O programa prevê renda de até R$4.000 e inclui Minha Casa Minha Vida. 100 anos depois, a Revolução Russa é apenas uma lembrança em Moscou. Atos de militantes comunistas ficam longe das grandes comemorações da ditadura soviética. O Jornal da Gazeta está no ar. Com exclusividade, o Jornal da Gazeta mostra que o número de casos de feminicídio no estado de São Paulo aumentou 46% no primeiro semestre deste ano, em relação ao ano passado. E o número de vítimas continua crescendo. Nos últimos 4 dias, mais 2 mulheres foram assassinadas por ex-companheiros. A costureira Marli de Araújo, de 43 anos, foi tirada do trabalho pelo ex-companheiro Douglas Roberto Silva Santos, de 39 anos, e espancada na calçada, em pleno bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. As imagens são de câmeras de segurança. O crime aconteceu na última sexta-feira. Ela foi socorrida, mas não resistiu e morreu no sábado. Douglas é procurado pela polícia. É estranho porque o casal já estava separado há 3 meses, né? E ele, o autor do crime, ele já estava convivendo com outra pessoa há 3 meses. Acreditamos que ele queria reatar algum motivo nesse sentido. Nesta terça-feira foi enterrado em Itapevi, na Grande São Paulo, o corpo de Maria Aparecida da Silva Santos. Ela tinha 50 anos e também foi assassinada pelo ex-namorado Cléder Gonzaga Hilário. Segundo a polícia, ele a levou à força para um motel em Cotia e a matou por não aceitar o fim do relacionamento. Ele também está foragido. São os mais recentes casos de feminicídio em São Paulo. O tipo penal instituído por lei em 2015 torna o assassinato de mulheres, motivado pelo simples fato de ser mulher, um crime hediondo, com penas mais altas e mais rigor no cumprimento das sentenças. Um levantamento exclusivo obtido pelo Jornal da Gazeta através da Lei de Acesso à Informação mostra que de janeiro do ano passado a junho deste ano, a cidade de São Paulo registrou 87 casos de feminicídio, sendo 61 tentativas e 26 acabaram consumados. Os números revelam ainda que aqui na cidade esse tipo de crime aumentou 34% nos primeiros 6 meses de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. No estado, os casos de feminicídio quase dobraram. O crescimento foi de 46%. É óbvio que as mulheres estão denunciando mais, estão procurando mais os serviços, mais a justiça, rompendo os relacionamentos agressivos, abusivos, violentos, mas essa violência está crescendo e está ficando cada vez mais visível. Algo que antes era escondido entre 4 paredes, agora com a Lei Maria da Penha, com as redes sociais, estão aí muito mais visíveis aos olhos da sociedade. Com os dados de boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, podemos traçar um mapa da violência contra a mulher. A região com mais feminicídios é a leste, 24 casos, seguida da região sul, com 19. A região oeste apresentou 14 casos, a norte 12 e no centro houve 6. Casos sem bairro informado foram 12. 55% das vítimas eram brancas, 56% tinham entre 16 a 35 anos. Na semana passada foi sancionada a lei que instituiu o programa Tempo de Despertar na cidade de São Paulo, com grupos de terapia para homens acusados de violência doméstica, monitorados pelo Ministério Público e pela Justiça. O projeto, que será implantado por 6 secretarias municipais, ainda precisa ser regulamentado para começar a funcionar. O trabalho será inspirado em uma experiência bem-sucedida em Taboão da Serra. Onde esses grupos foram instituídos, esses homens praticamente não voltam
a cometer violência doméstica. Eles não reincidem, uma vez que a reincidência é de 65%. Então, você diminuir essa reincidência de 65% para 2% e muitas vezes para 0% é muito importante. Justiça decreta prisão preventiva do homem flagrado no momento em que abandonava um bebê na estação Brás da CPTM. Na delegacia, ele disse que a criança, filha dele, é fruto de uma relação extraconjugal. Imagens de uma câmera de segurança mostram Nailton de Jesus Azevedo, de blusa verde, perto do local onde ele deixou a criança de 3 meses. Passageiros perceberam a movimentação e chamaram os agentes de segurança. O encanador tentou se explicar e chegou a dizer que não era o pai, apesar de o registro de nascimento da criança ter sido encontrado no bolso dele. A mulher que aparece ao lado é a mãe e também foi presa. Aos policiais, ela disse que deixou a filha aos cuidados do pai porque não tem condições de mantê-la. Ela foi liberada depois de prestar depoimento. O encanador foi detido em flagrante por abandono de incapaz. O bebê está num abrigo provisório e deve ser encaminhado para adoção. Moradores da Zona Leste de São Paulo podem ganhar o novo parque. A construtora, dona de um terreno arborizado na região, manifestou interesse na doação do espaço em troca de outra área para uso comercial. O Parque Augusta, na região central da cidade, passa por um processo parecido. Mas, por enquanto, a prefeitura e as construtoras não entraram em acordo sobre os valores. Hoje o terreno chama a atenção mais pelo abandono do que pelo que está por trás desses portões fechados. Nas calçadas, mato alto e lixo. O muro está quase caindo. Só que lá dentro está o que Dona Enedina classifica como uma preciosidade. Uma área verde do tamanho de 2 campos de futebol oficial, cheia de árvores centenárias, que ela espera que se transforme num parque. Não tem preço não, isso aqui para mim vale ouro. O terreno pertence à Tecnisa, que pretendia fazer um condomínio residencial com 4 torres. Mas depois de várias disputas judiciais, a área foi decretada de utilidade pública e zona especial de proteção ambiental. São 17 mil metros quadrados. Tem uma nascente de rio que passa dentro dessa área. Há cerca de 2 meses, a Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial a intenção da construtora de doar a área em troca de um outro terreno do mesmo valor para construir um empreendimento. Segundo a administração, o processo está em análise para a verificação do preenchimento dos requisitos legais, o que animou os moradores. Eu acredito que seja uma boa solução. A gente troca uma área que deve ser protegida por uma área que às vezes é um galpão, alguma coisa que já foi degradada, e a gente mantém toda essa biodiversidade que tem nesse terreno. Situação semelhante ocorreu com o Parque Augusta, no centro da cidade. A Prefeitura, o Ministério Público e as construtoras donas do terreno assinaram um protocolo de intenções para a troca da área por outra na região da Marginal do Rio Pinheiros, na Zona Oeste. Agora a Prefeitura de São Paulo e as construtoras Cetim e Cirela tentam entrar no acordo sobre os valores dos terrenos negociados para a criação do Parque Augusta. Há divergência nesses valores, o que deve manter os portões aqui ainda fechados por muito tempo. Um laudo encomendado pela Prefeitura aponta que a parte do terreno da rua Sumidouro, em Pinheiros, que deve entrar no negócio, vale 186 milhões de reais. Já na avaliação das empresas, o valor é de 141 milhões e 500 mil reais, 44,5 milhões de reais a menos. O laudo da Prefeitura enviado à Justiça também não teria apontado os valores das contrapartidas a serem exigidas pelo poder público às 2 empresas. Entre elas, a construção de um novo prédio para a Prefeitura Regional de Pinheiros, que fica no terreno que vai ser cedido para as construtoras. É necessário a gente chegar num ponto comum onde o interesse público prevaleça, né? E mais do que isso, a gente precisa encontrar no Parque Augusta uma solução, um precedente para esse conflito que possa ajudar as outras áreas verdes hoje em disputa na cidade. Sobre o terreno na Vila Ema, na Zona Leste, a construtora Tecnisa informou que não vai se manifestar. Mesmo o posicionamento da Cirela e da Cetim no caso do Parque Augusta. Já a Prefeitura diz que já entregou as informações sobre a negociação do terreno e agora cabe o perito, designado pela juíza, levantar os valores e apresentar o laudo. O processo ainda será apreciado pelo Ministério Público.
O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, vai voltar ao Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, onde ele cumpre pena de 15 anos e 4 meses de prisão em ação da Lava Jato. Cunha está no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde 15 de setembro, quando foi transferido para prestar depoimento dentro da Operação Sepsis, em que é réu por supostos desvios na Caixa Econômica Federal. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, agendou o retorno de Cunha ao Paraná para a semana entre os dias 20 e 24 deste mês. A Justiça afastou 3 prefeitos de cidades do sul da Bahia. Todos eles são da mesma família e do mesmo partido e são suspeitos de desviar 200 milhões de reais. A operação da Polícia Federal foi feita também em Minas Gerais e São Paulo. Segundo as investigações, o suposto esquema envolvendo os 3 prefeitos simulava licitações para desviar dinheiro usando empresas ligadas aos políticos, todos do PSD. Além de serem do mesmo partido, todos pertencem à mesma família. Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, é casada com José Roberto Batista de Oliveira, prefeito de Eunápolis, e irmã de Agnello Santos, prefeito de Santa Cruz de Cabralha. A prisão deles foi pedida pela Polícia Federal, mas o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou. O trio foi afastado da gestão pública por tempo indeterminado. Eles também tiveram os bens e as contas bancárias bloqueados. Para a Polícia Federal, os 3 prefeitos teriam envolvimento numa suposta ciranda da propina. As empresas da família se revezavam para vencer as licitações disputadas em cada uma das 3 cidades baianas e, assim, desviar verba pública. Em agosto de 2012, quando ainda era deputada estadual e concorria à Prefeitura de Porto Seguro, Cláudia Oliveira foi filmada rindo enquanto falava sobre desvio de dinheiro público. Canta aqui, meu povo da periferia, está passando por essa... Pinguela. Cuidado aqui, ó. Eu colocarei emendas, farei projeto para uma ponte que vai beneficiar aqui toda a comunidade. Uma ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico! Na época, a Cláudia disse que tudo teria sido uma brincadeira. Agora, os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. As defesas de Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, José Rogério Batista de Oliveira, prefeito de Eunápolis, e de Agnello Santos, prefeito de Santa Cruz de Cabralha, ainda não se manifestaram. Um ex-assessor de Gedel Vieira Lima confessou à Polícia Federal que contava dinheiro na casa da mãe do ex-ministro. Job Ribeiro Brandão disse também que recebeu de Gedel quantias de 50 a 100 mil reais para conferir. Mas o assessor afirmou que não sabia de onde vinha e nem para onde era enviado o dinheiro. Job Ribeiro está preso em regime domiciliar porque suas digitais foram identificadas as notas que somaram 51 milhões de reais, apreendidas num apartamento ligado a Gedel em Salvador. Job é assessor dos políticos da família há anos e já trabalhou para o pai, Afrísio Vieira Lima, falecido no ano passado. O Tribunal Regional Federal passou de 10 para 24 anos a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na Lava Jato. A sentença do juiz Sérgio Moro, na primeira instância, foi de 10 anos de prisão. Agora, a pena aumentou para 24 anos. É que os crimes de corrupção, a ele imputados em 5 processos, que eram considerados como um só, passaram a ter as penas somadas. Vacari foi absolvido pelo mesmo tribunal em 2 dessas ações, por falta de provas. Agora, a Corte Federal considerou que existe farta prova documental. Para a Justiça, o ex-tesoureiro do PT recebeu em nome dele e do partido dinheiro desviado da Petrobras em troca de contratos para a construção de plataformas e fornecimento de sondas para o pré-sal. Por ordem de Vacari, o lobista Zui Skornik, do estaleiro asiático do Grupo Keppel, mandou parte da propina para a conta secreta de João Santana e Mônica Moura, no exterior. Na mesma ação, o casal de marqueteiros teve a pena mantida em 8 anos e 4 meses de cadeia, assim como o lobista, condenado a 15 anos e 6 meses.
Porém, o tempo de prisão será estipulado pelo acordo de delação que os três fecharam com o Ministério Público. A defesa de João Vacari Neto pedia a liberdade dele e avisou que vai recorrer. Alega que a decisão foi baseada apenas na palavra dos delatores. O ex-tesoureiro, condenado 5 vezes pelo juiz Sérgio Moro, está preso em Curitiba desde abril de 2015, de forma preventiva. Numa outra ação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre reduziu as penas do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de 8 anos e 2 meses de prisão para 5 anos e meio. Do ex-senador Gin Argelo, de 19 anos para 11 anos e 8 meses. Do ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, de 10 anos e meio para 7 anos. E do ex-diretor da empreiteira, Valmir Santana, de 9 anos e 8 meses para 6 anos e 2 meses. Argelo teria pedido à Pessoa 5 milhões de reais como doação eleitoral, desviados da Petrobras. Os outros réus são acusados de intermediar a propina. 3 executivos da Galvão Engenharia também tiveram as penas aumentadas no recurso julgado hoje pela Corte Federal. Entre eles, o ex-presidente da empresa, Dario Queiroz Galvão Filho, que passou de 13 anos e 2 meses para 20 anos e 6 meses de cadeia. O executivo está em liberdade. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Pelo que você percebeu nessa notícia que acaba de ser dada, cada caso é um caso. Quer dizer, o João Vacari foi condenado 5 vezes pelo juiz Sérgio Moro. 2 vezes ele teve a pena reduzida a 0, ou seja, ele foi absolvido 2 vezes, porque os juízes do Tribunal Regional Federal, a 4ª Região em Porto Alegre, consideraram que só havia provas produzidas por delatores em seus depoimentos. Eles não levaram provas além do próprio depoimento. Agora, o julgamento foi outro. Nesse julgamento, ele teve a pena aumentada de 10 para 24 anos, né? Ou seja, 120%, né? E junto com ele, os outros lá da Queiroz Galvão. Enquanto mais os membros da OAS, em outro processo, tiveram penas reduzidas aí pela metade. Ou seja, cada caso é um caso, cada processo é um processo. Eu só quero lembrar que em julho, quando saía do velório de Marco Aurélio Garcia, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, lá do Paraná, deu uma declaração realmente mostrando o seu grande conhecimento sobre direito penal e sobre o Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre. Ela disse que, então, se o TRF4 absolveu 2 vezes o Vacari, só poderia realmente absolver o Lula também, que foi condenado a 9 anos e 6 meses pelo juiz Sérgio Moro. Bom, o Lula é processado, está para ser condenado em outros 5 processos. Mas no primeiro processo, que ele foi condenado a 9 anos e 6 meses, ele vai ter um recurso, está sendo julgado um recurso no TRF4 e a Gleisi contava com a absolvição por causa do efeito Vacari. Bom, e agora, Gleisi? Será que o efeito Vacari produzirá na pena do Lula o mesmo efeito que obteve na pena do Vacari? Aí o Lula passaria de 9 anos e 6 meses para, no mínimo, 20. É claro que essa conta não pode ser feita. Está tudo errado na conta. E está tudo errado na Gleisi Hoffmann, né? Que, aliás, continua na boa, presidente do PT e no Senado, sem responder a nada e a ninguém, apesar de tantos processos, né? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Marcos Nobre, cientista político e professor de filosofia da Unicamp, sobre a crise política. O MASP recuou e passou a permitir agora a entrada de menores de 18 anos na exposição Histórias da Sexualidade, desde que eles estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.
A mudança ocorre depois de uma recomendação do Ministério Público Federal por meio de uma nota técnica da Promotoria dos Direitos do Cidadão. Foi a primeira vez em 70 anos que o museu vetou a presença de crianças e adolescentes, mesmo que acompanhados. A mostra, que já foi vista por mais de 18 mil pessoas, fica em cartaz até 14 de fevereiro. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que a situação das estradas brasileiras piorou muito no último ano. A CNT avaliou quase 106 mil quilômetros de rodovias em todo o país e constatou que quase 62% das estradas foram consideradas regulares, ruins ou péssimas. No ano passado, esse número era de pouco mais de 58%. A sinalização foi o item mais negativo, segundo a pesquisa. As indicações como placas, acostamento e equipamentos de proteção foram consideradas regulares, ruins ou péssimas em mais de 59% das estradas. O estado de São Paulo atingiu a melhor avaliação entre as estradas do país pelo 14º ano consecutivo. Das 20 rodovias mais bem avaliadas, 18 estão em território paulista. Já o Pará é o estado com maior número de trechos com problemas urgentes, como grandes buracos e erosão. A queda na qualidade das estradas está diretamente ligada ao baixo investimento do governo federal, segundo os dados da CNT. Até junho de 2017, o governo Temer investiu 3 bilhões de reais em rodovias públicas federais. Mantido esse ritmo, o ano deve encerrar abaixo dos 8 bilhões e 600 milhões de reais investidos em 2016, o que já era considerado um retrocesso na comparação com as obras realizadas em 2008. Com dívidas de cerca de 4 bilhões de reais, a JBS Friboi adere ao programa de refinanciamento do governo federal e deve economizar 1 bilhão de reais com redução de juros e multas. Os débitos com a União chegam a 4 bilhões e 300 milhões de reais. São dívidas de INSS, PIS e COFINS, Imposto de Renda e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A empresa informou que vai pagar 20% do valor bruto dos débitos em parcelas mensais até dezembro, totalizando 1 bilhão de reais. Já os valores devidos à Receita Federal serão quitados à vista com a utilização de créditos tributários, somando uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões. A última parte, de 1 bilhão e meio de reais, são débitos de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e serão quitados em 145 parcelas mensais a partir de janeiro do próximo ano. Desde a divulgação do áudio de Joesley Batista com o presidente Michel Temer, a JIF vem sofrendo consequências. As marcas do grupo perderam valor de mercado e também credibilidade junto aos consumidores. A renegociação das dívidas deve gerar uma economia de pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mesmo com o refis, o grupo dos irmãos Batista terá prejuízo. O impacto negativo sobre o lucro líquido será de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões só no terceiro trimestre do ano. Enquanto a empresa faz o que pode para não se afundar ainda mais, os donos Joesley e Wesley Batista seguem presos preventivamente na carceragem da Polícia Federal, em São Paulo. Eles tiveram o acordo de delação suspenso, acusados de omitirem informações à Justiça. Os dois são réus pelos crimes de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada. Segundo a investigação, eles venderam ações à JBS e compraram dólares para proteger o equilíbrio financeiro da companhia, dias antes da delação vir à tona. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que não vai recuar com relação à reforma da Previdência. Meirelles afirmou que a reforma não é uma questão de escolha e que ela terá que ser feita em algum momento, porque é uma questão fiscal numérica. Ontem, o presidente Michel Temer havia admitido, numa reunião com líderes da base aliada, que a proposta da reforma pode não ser votada. Hoje, o presidente afirmou ao portal G1 que sozinho seu governo não vai conseguir aprovar a reformulação do sistema previdenciário brasileiro. Segundo Meirelles, a afirmação de Temer foi um reconhecimento da dificuldade envolvida no processo de votação e aprovação.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da prática do toma lá da cá entre o governo Temer e o Congresso. Os partidos do chamado Centrão fazem com Michel Temer o que o PMDB fazia com Dilma Rousseff. Usurpam a autoridade presidencial. Dilma fez cara feia e foi destituída pelo PMDB. Temer entregou a alma, safou-se 2 vezes. Agora é diminuído por quem o salvou. Descobre da pior maneira uma fatalidade da política brasileira. Quem com fisiologismo fere, com fisiologismo será ferido. Em meio a uma fase que poderia ser chamada de pilântrica, a política brasileira produz tristes espetáculos. Para livrar-se de denúncias criminais, Temer inseminou o Centrão com cargos e verbas. Vitaminado, o Centrão deu à luz a uma versão impaciente e irracível de si mesmo. Já não se contenta com tudo, quer mais. Um dos generais do Centrão, Arthur Lira, líder do PP, partido campeão no ranking do Petrolão, avisa a Michel Temer: ou muda o ministério ou não vota mais nada aqui no Congresso. O grupo cobiça 2 ministérios da cota do PSDB, Relações Institucionais, que gerencia o balcão, e Cidades, que toca o Minha Casa Minha Vida, visto como uma máquina de votos. Em vez de derrubar o governo, o Centrão deseja ocupá-lo. E não há de ser para fazer bem ao país. Pobre Brasil. Boa noite. O juiz Sérgio Moro marcou para o início de fevereiro de 2018 o início das audiências do processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina de empreiteiras por meio de reformas no sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Além de Lula, há outros 12 réus no processo. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina de 6 contratos firmados entre a Petrobras, a Odebrecht e a OAS. Os valores teriam sido repassados ao ex-presidente em forma de benfeitorias feitas no sítio. Conforme a denúncia, as melhorias totalizaram R$1 milhão. Lula nega as acusações e diz não ser o dono do imóvel. Mas, segundo Moro, não é necessário determinar se Lula é o proprietário do sítio, bastando esclarecer se ele era ou não beneficiário das reformas. Ex-presidente Lula pede que seja absolvido na ação penal em que é acusado de compra do silêncio do ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. A defesa do ex-presidente entregou ontem as alegações finais no processo da 10ª Vara Federal de Brasília, aberto com base na delação do ex-senador Delcídio do Amaral, que era do PT do Mato Grosso do Sul. Os advogados de Lula citam a posição do Ministério Público Federal, que afirmou em suas conclusões que Delcídio mentiu em delação para se proteger e que o ex-presidente deveria ser inocentado. Para o Ministério Público e a defesa de Lula, Delcídio estava agindo em interesse próprio. Os ventos de origem polar deixaram essa última madrugada bem fria, né? Tava bem frio, parecia até inverno aqui em São Paulo. Mas o sol reapareceu essa tarde e ajudou a elevar as temperaturas. E parece que vai esquentar para valer nos próximos dias, de acordo com a meteorologia. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para a gente. O destaque da previsão continua sendo a chuva, que vai atingir boa parte do país nessa quarta-feira. Como a gente vê no mapa, só não vai chover entre o litoral paulista e o Espírito Santo, entre o norte do Ceará e do Rio Grande do Norte e também no estado do Amapá. Em todas as outras áreas vai chover amanhã. No Centro-Sul, áreas de instabilidade de um novo sistema de baixa pressão atuam principalmente entre a região sul, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Outra região que também deve chover forte é essa que pega inclusive o Tocantins, o Piauí e o noroeste da Bahia, onde o tempo fica bem fechado. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, mínima de 12 e máxima à tarde de 18 graus. Na capital gaúcha faz até 29 graus à tarde, assim como em Palmas, onde o tempo fica bem fechado amanhã, bem diferente de Fortaleza, no Ceará. Por lá, 33 graus com muito sol e nenhuma gota de chuva. Para o estado de São Paulo, a previsão é de nuvens carregadas nessa quarta-feira. Teremos muita nebulosidade e chuvas a partir da tarde no centro-oeste e no sul do estado. No centro-norte paulista, o sol até predomina na maior parte do dia, mas chove entre a tarde e a noite. E no litoral, o céu ainda fica cheio de nuvens, as temperaturas amenas, mas não vai chover. A máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Presidente Prudente, dos 25 em Presidente Bernardes. Já na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, faz até 30 graus amanhã à tarde.
E na costa do estado teremos máxima em torno dos 26 graus em Santos e também em Caraguá. Na Grande São Paulo, o sol aparece entre nuvens e chove a partir do finalzinho da tarde, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 15 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Na quinta-feira já pode fazer até 29 graus à tarde e na sexta calorão previsto na casa dos 31 graus, mas ainda com chuvas previstas. O aniversário de 1 século da Revolução Russa é comemorado com festa na capital, Moscou. Conhecida como a Revolução de Outubro, a data é comemorada hoje porque na época o Império Russo usava o calendário juliano, que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, usado hoje. Em Moscou, milhares de filiados e simpatizantes do Partido Comunista Russo comemoraram a data. Uma parada militar passou pela Praça Vermelha com uniformes da Segunda Guerra, comemorando a vitória do Exército Vermelho sobre o exército nazista. O presidente Vladimir Putin, que foi funcionário do regime comunista como agente da KGB, a polícia secreta russa, não participou dos festejos. Hoje, ele é adversário político dos comunistas. Putin afirmou que a influência do regime soviético na Rússia é uma parte integral e complexa da história nacional, que deve ser tratada objetivamente e com respeito. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Há exatamente um século, nesta terça-feira, os comunistas tomavam o poder na Rússia. A União Soviética só desmoronou em 1991. Foram 74 anos em que o mundo ficou dividido, capitalismo de um lado e socialismo do outro. Os comunistas se viam como um modelo mais igualitário e generoso de organização da sociedade. Mas foi muito mais dramático do que isso. Em verdade, eles construíram uma ditadura que se manteve pela violência e pelo terror. Os historiadores acreditam que 30 milhões de civis tenham sido mortos por um governo que deveria protegê-los. Entram nessa conta 860 mil fuzilados entre 36 e 38 na maior onda de repressão do ditador Joseph Stalin. E foram também de 6 a 8 milhões que morreram de fome, depois da coletivização forçada da agricultura. No começo dos anos 30 isso aconteceu. E tem ainda os milhões que morreram nos campos de trabalho forçado. O comunismo foi uma aberração em termos de direitos humanos. Quem não morria vivia aterrorizado pelo medo. O comunismo soviético foi também uma moeda com duas caras em termos de tecnologia e progresso material. De um lado, o país construiu um exército poderoso que derrotou sozinho os nazistas na Europa Oriental. Foram também os soviéticos os primeiros a lançar um satélite artificial, o Sputnik, em 1957, e o primeiro homem a entrar em órbita ao redor da Terra, Yuri Gagarin, em 1961. Mas o outro lado da moeda é que a economia planejada nunca funcionou. Faltava de tudo e para tudo havia fila e racionamento. Não adianta hoje lembrar que os comunistas acabaram com o analfabetismo, que as crianças eram ótimas em matemática, que o ensino da música era obrigatório e que nenhum outro país vendeu tantos livros por habitante. Mas faltava liberdade. Era bem mais do que um detalhe e parte da esquerda mundial não queria enxergar essa opressão política, que tem um peso insuportável. No caso soviético, foi uma opressão acompanhada de fuzilamentos e muito sangue. A União Soviética não deixou saudades. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Coreia do Sul, segunda etapa da sua viagem pela Ásia, Donald Trump afirmou que a Coreia do Norte é uma ameaça que exige ação mundial. Ao lado do presidente sul-coreano Moon Jae-in, o presidente americano afirmou ter visto progresso na relação com a Coreia do Norte nos últimos meses. Mesmo assim, anunciou que os Estados Unidos posicionarão 3 portas-aviões e um submarino nuclear na Península Coreana. O presidente sul-coreano agradeceu a confiança e a aliança americana e afirmou que os 2 chefes de estados concordam em buscar uma saída diplomática para a crise com a Coreia do Norte. A Polícia Federal fez hoje a Operação Marca-Passo, que investiga esquema de corrupção para fraudar licitações de equipamentos médicos no estado do Tocantins. Cerca de 330 homens da Polícia Federal cumpriram mandados em São Paulo, Tocantins e mais 7 estados, além do Distrito Federal. Ao todo, foram 137 ordens judiciais, entre prisões, conduções coercitivas e buscas e apreensões.
A acusação é de envolvimento no esquema de fraude em licitações para a compra de equipamentos de alto valor, os chamados OPMEs, que são órteses, próteses e materiais especiais. De acordo com a Polícia Federal, a investigação foi iniciada depois da prisão em flagrante de sócios de uma empresa de produtos médicos e hospitalares que fornecem à Secretaria de Saúde do Tocantins. O material tinha prazo de validade de esterilização vencido e, a partir desse caso, a investigação mostrou um vasto esquema de corrupção que era destinado a fraudar os contratos públicos do Estado. E um dos itens que integravam alguns dos editais fraudados na rede pública era justamente o aparelho que dá nome à operação, o marca-passo. Segundo a PF, o esquema gerava vantagens ilícitas às empresas, aos médicos, empresários do ramo e funcionários públicos. Os investigados vão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e associação criminosa. Na COP23, quem preside o encontro é a República de Fiji, que tem 332 ilhas ameaçadas pela elevação do nível do mar. Professores e alunos da Faculdade Casper Libero acompanham os debates e as discussões na Conferência do Clima. Uma canoa das Ilhas Fiji, o Drua, está bem na entrada de um dos principais prédios da ONU aqui em Bonn. É uma tradicional embarcação em casco duplo feita para navegar em céu aberto. Para os moradores do arquipélago, um símbolo de união e resistência. Apesar de acontecer aqui em Bonn, na Alemanha, a COP23 é presidida pelas Ilhas Fiji. O objetivo é chamar a atenção de todo o mundo para a situação das regiões insulares. Elas são as primeiras a sofrer as consequências do aquecimento global e estão tendo pesadelos sobre o futuro. Como todas as ilhas do mundo, as Fiji estão mais vulneráveis. Afetadas pelo aumento do nível do mar, são as primeiras nações a pedirem ajuda para diminuir o aquecimento global. Se a temperatura continuar a subir no mesmo ritmo, elas podem desaparecer até o final do século. Por isso, estão aqui para pedir apoio. Até porque, como explica a especialista Carol Pua, da ONG WWF, atitudes de todos os países prejudicaram o nosso planeta. E não é justo que os países insulares sejam os primeiros a pagar a conta. Pouco conhecidas no mundo político, as Ilhas Fiji são um paraíso turístico e guardam uma cultura milenar com danças típicas, música e o artesanato. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marcos Nobre. A seleção brasileira já está reunida em Paris para disputar os 2 últimos amistosos do ano. Pois é, Estela, já classificada para a Copa do Mundo da Rússia, a seleção inicia a fase de preparação para o Mundial com 2 amistosos que encerram a temporada. A primeira partida é contra o Japão, em Lille, na França, na próxima sexta-feira. Na terça que vem, dia 14, a seleção de Tite encara a Inglaterra no estádio do Wembley, em Londres. O meia Diego pode ser cortado da seleção. Já Felipe Coutinho deve ser escalado somente contra os ingleses. A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira em Paris os treinamentos para os amistosos contra o Japão na sexta-feira e Inglaterra na próxima terça. O meia Felipe Coutinho, com um problema muscular na coxa esquerda, deve ficar fora da primeira partida. Com isso, Tite será obrigado a mexer no time considerado titular e pode aproveitar para fazer algumas experiências, como colocar o volante Fernandinho um pouco mais adiantado na função de Renato Augusto. Uma das conversas que eu tive com ele foi baseado nisso, mesmo com a minha entrada para jogar junto com o Casemiro, tentar não mudar muito a minha característica, né? Que é de passe de bola, tentar manter a posse de bola, alguns lançamentos, chute de fora da área. A seleção terá apenas mais 2 amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo, contra a Rússia e a Alemanha em março de 2018. Poucas oportunidades para os jogadores mostrarem quem tem condições de integrar o grupo que vai disputar o Mundial do ano que vem. É uma vaga muito concorrida, né? Cada um está buscando o seu espaço, há uma competitividade muito grande, são grandes jogadores que estão brigando por essas posições e todos querem participar dessa Copa do Mundo.
E a primeira chance para os jogadores encaminharem a vaga na Copa do Mundo será o confronto desta sexta-feira contra o Japão, às 10 horas da manhã. Mesmo sendo apontado como o adversário mais fraco entre os 4 que o Brasil vai enfrentar antes da convocação, os jogadores não esperam facilidade. A seleção do Japão não é uma seleção fácil e tenho certeza que eles vão querer ganhar do Brasil, então a gente não pode entrar com essa expectativa de facilidade e sim muito concentrado para fazer um grande jogo. Bom, Celso, a seleção brasileira vai se sentir em casa na França, é isso? Sem dúvida, né? Com tantos jogadores hoje que atuam na França, que não era tão comum. Normalmente não eram jogadores de primeira linha que atuavam no futebol francês. Hoje você tem Neymar, que é o principal jogador brasileiro. Tem Daniel Alves, tem uma história no Barcelona, na própria Juventus. O Marquinhos, que construiu essa história na França, não teve grande destaque no Brasil, mas é titular da seleção brasileira. Enfim, você fala o Thiago Silva e por aí vai. É uma seleção que já está classificada e que agora volta as atenções justamente para o preparo. Né? Não tem aquele caráter oficial de uma competição oficial, mas tem já de Copa do Mundo. Quem jogar sabe que pode estar garantindo o passaporte para a Rússia, o que é muito importante. A Rússia já está aí, faltam poucos meses. É verdade, arrepia, né? É isso aí. Muito obrigada, Boa noite, até amanhã. Boa noite. É com você, Gamberini. Depois de muita reclamação de clientes, a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de 8 bilhões e 700 milhões de reais em crédito para concluir e destravar os contratos de financiamento imobiliário que estavam parados. Até 30 de novembro, o banco deve conceder os recursos destinados às famílias com renda bruta mensal de até R$ 4.000, especialmente incluídas no programa Minha Casa Minha Vida, que estavam com os processos travados. Propostas aprovadas, mesmo sem assinatura, com valores de entrada menores à nova exigência de 50% para imóveis usados, também serão retomadas. O aumento da taxa mínima de 30% para 50% para financiar esses imóveis com recursos do FGTS é exigido desde 25 de setembro. Segundo a Caixa, a contratação do crédito imobiliário neste ano está cerca de 20% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, já foram emprestados mais de 72 bilhões de reais em todas as modalidades de crédito imobiliário. O Pentágono admitiu que uma falha no registro militar permitiu que o atirador do Texas comprasse as armas usadas no assassinato de 26 pessoas no domingo. Segundo o Comando Militar americano, a condenação anterior de Devon Kelley por violência doméstica não constava na base de dados do FBI, usada em verificações de antecedentes. Se a condenação dele em corte marcial tivesse sido registrada, Kelley não teria sido aprovado para comprar as armas que usou. Além dos 26 mortos confirmados, 20 pessoas ficaram feridas no ataque, 10 das quais continuam em estado grave. Uma operação antiterrorista na França e na Suíça prendeu 10 suspeitos. Segundo a investigação aberta em maio pela polícia de Paris, os suspeitos presos têm entre 18 e 65 anos e eram integrantes de um grupo no WhatsApp em que faziam declarações preocupantes que poderiam indicar a preparação de um novo atentado na França. A maioria dos detidos já tinha passagem pela polícia e era conhecida pelos serviços de segurança francês e suíço. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marcos Nobre sobre a crise no país e a eleição de 2018. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. Que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas.
fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Imecap Antissinais Q10, a revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10, nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a força eleitoral das redes sociais nas eleições de 2018. E quem analisa é o cientista político Marcos Nobre, professor de filosofia política da Unicamp. Obrigada, professor, por estar conosco. Antes de nós falarmos da política no mundo digital, eu quero falar um pouco sobre o PSDB, até porque ainda repercute aquele artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi publicado no Estadão e no Globo. No seu entender, Fernando Henrique deu um ultimato ao PSDB? Não, acho que ultimato não, mas é um sinalizador de que existe uma maioria no partido nessa direção. Quer dizer, eu acho que ele deu só tem que sair do governo Temer já. Era alguma coisa que estava prevista já desde o início, porque se quiser ter viabilidade eleitoral na eleição ano que vem, tem que se descolar desse governo. Estava preparado, mas a coisa foi um pouco atropelada, porque como o prefeito Dória se colocou como candidato, ele antecipou a sucessão. Então eles foram obrigados a sair antes do que esperavam, eu acho. Mas dentro do PSDB tem gente que está bem preocupada, né, em como formalizar o que estão chamando de desembarque. Até porque, que posição o PSDB vai tomar? Se torna oposição ao governo, que subscrevia até um momento antes, ou fora do governo, vota a favor dos projetos desse mesmo governo. E independentemente disso, as sequelas que podem ficar desse rompimento, o PMDB nacional poderá fechar as portas para os intentos políticos do PSDB? Pois é, aí são muitas questões. Aí é difícil. Eu acho que assim, a tendência do PSDB sempre é sair de fininho, se for possível. Mas não vai dar, né? Mas, assim, é possível se esse desembarque for um desembarque, por exemplo, depois do Natal. Então, você planeja a coisa para uma coisa entre o Natal e o Carnaval e sai nesse período.
Quer dizer, época de recesso, a turma está em festas, ninguém está prestando muita atenção. Ninguém está prestando muita atenção, férias escolares. Então, acho que isso daí é algo que está no horizonte do PSDB. Sair com jeitinho. Sair com jeitinho, sair de fininho e tal. Como acho que vai ser o jeito do candidato lá, o nosso governador aí, Geraldo Alckmin. Agora, sobre a questão dos apoios e tal do PSDB, isso é um pouco mais complicado. O que eu acho que o PSDB vai querer fazer é dizer, olha, o ano que vem esse governo não vai aprovar nada mesmo. Então a gente não vai precisar nem votar, né, junto com o governo. Então é simplesmente não deixar a coisa ir de vez para o buraco, porque levar o governo Temer até o fim não vai ser evidente. Não vai ser evidente, vai ser muito complicado. Então, assim, aprovar coisas nem pensar. Então não vai ter que votar muito também. Aí não se expõe. Aí não se expõe também. Então, assim, eu acho que o cálculo é um pouco esse. E tem um faturamento eleitoral com se prosseguirem os avanços da economia. Aí o PSDB teria sido um parceiro colaborador. Saindo do governo Temer, não tem como obter as benesses dessa conquista da economia, né? O governo Temer é tão catastrófico que mesmo que exista uma melhoria do ponto de vista da economia, o governo não vai faturar essa melhora. Não. Então, não vai adiantar. Quer dizer, é muito catastrófico. Não será, mas se for perceptível? Então, mesmo sendo perceptível, não será atribuído ao governo. Pela rejeição que ele tem? Pela rejeição que tem. Então, assim, não adianta ficar colado nesse governo em nenhuma hipótese. Agora, acordo eleitoral é acordo eleitoral. Então, fazer acordo eleitoral nos estados, fazer acordo eleitoral nos municípios, aí é outra história. Tempo na TV, né? A política, como sempre. Agora, um acordo nacional com o PMDB é muito complicado, mesmo porque o PMDB não vai conseguir fazer uma unidade, né, em torno de uma candidatura. Bom, professor, as restrições ao financiamento de campanha trouxeram aí um novo cenário que favoreceu a expansão da interlocução nas redes sociais, na internet, o debate público e, consequentemente, o debate eleitoral, uma vez que já há antecipação da campanha, e progressivamente isso tem se ampliado. Esse campo de batalha, ele tem como ser bem monitorado, controlado, dá para saber quem que está utilizando o robô, quem que está emitindo as notícias falsas, e quem está usando para o bem. É possível haver esse controle? Temos já os mecanismos necessários para isso? Acho que a resposta clara a essa pergunta é não temos. Não temos. Inclusive porque a questão das redes sociais é interessante que ela coloca um problema de autocontrole muito grande. Quer dizer, quando se controla uma notícia falsa, quando se controla robô, é porque os próprios participantes da rede fazem esse controle. Então, é a única maneira hoje que tem eles se policiam. É o autopoliciamento, mas um policiamento coletivo. É a única maneira de você denunciar a notícia falsa, é você ir atrás e dizer, olha, esse tipo de atividade nessa página, ele não é normal, tem alguma coisa errada aqui. Então, tem isso. Provavelmente, no futuro, vão ser desenvolvidos mecanismos para poder controlar, não policiar, mas controlar o fluxo, para que a gente tenha um mínimo de transparência. Hoje é muito pouco intransparente a rede social, né? Bom, dia 11 e 12 agora, vai haver um movimento que já é a 4ª edição, chamado Virada Política. E eu percebo nas redes sociais já, para esses grupos que tratam, né, da questão política eleitoral, e são pensadores, são artistas, são empreendedores, ativistas. É bem diversificado o perfil de quem está atuando nesses debates. E esse pessoal quer inovação na política e se acredita um fator inovador. Esses movimentos que estão aí se apresentando como renovadores, eles têm sim chance de definir novos resultados na eleição do ano que vem? Essa pergunta é um pouco difícil, porque de um lado, esse tipo de movimento é o futuro, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar para chegar ao futuro.
Então, de um lado, o pessoal da Virada Política é um pessoal extraordinário, que faz isso já há muito tempo, que viu isso antes de todo mundo, que esse tipo de renovação é necessário. Por outro lado, a gente vê um sistema político que se fechou nele mesmo, se blindou, para poder renovar os seus mandatos e impedir que o novo surja. Então, existe de fato um movimento para o surgimento do novo e existe um contra-movimento que vem do próprio sistema político para que isso não aconteça. Nesse embate, é difícil saber o quanto cada lado vai conseguir emplacar. Provavelmente, o sistema político vai impor essa visão dele majoritária da velha política, de uma política viciada. Com novos personagens? Pode ser até com novos personagens, mas com práticas muito parecidas. Agora, do outro lado, essa inovação e essa novidade que vem da base da sociedade, em algum momento ela vai chegar ao sistema político e ela vai conseguir transformar o sistema político. A gente não sabe em que velocidade, né? Isso vai depender um pouco dessa dinâmica de autodefesa do sistema e de capacidade da sociedade de mudar esse sistema, né? Bom, nós estaremos aí acompanhando e avaliando esses desempenhos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Gamberini. Está sendo lançado neste momento em São Paulo o livro A Biografia da Televisão Brasileira, escrito pelos jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci. A emissora aqui da Fundação Casper Libero ganhou um capítulo que narra os primeiros passos da TV no Brasil. São quase 1000 páginas, em 2 volumes, a biografia da televisão brasileira de Flávio Rico e José Armando Vanucci. É resultado de um trabalho de mais de 2 anos de reportagem para extrair as histórias mais curiosas de quem fez e de quem ainda participa dessa construção da televisão. O lançamento, uma noite muito concorrida aqui em São Paulo, com várias personalidades, e a Fundação Casper Libero, a TV Gazeta, também estão nessa história. Da Gazeta a gente conseguiu muita coisa, porque a Gazeta é uma empresa que sempre organizou a história dela. Tem muito registro, sabe? É interessante isso. A história da Gazeta é uma história que, feita desde a origem, vamos ser diferentes, vamos ser, não alternativos, mas diferentes. Vamos propor o novo, vamos experimentar, né? E vamos conversar com a prestação de serviço, que é isso que está mais próximo do telespectador, né? Eu acompanhei naquele tempo, lá atrás, os primeiros passos da construção da TV Gazeta, quando ela recebeu a concessão, quando o prédio da Avenida Paulista, porque até então funcionava na Casper Libero, começou a ser construído e começou a ser construída a televisão, montada a televisão, por um engenheiro que eu guardo até hoje o nome dele, por ter um músico homônimo muito famoso, que é o Sérgio Mendes. Entendeu? Então, eu pela Gazeta, eu tenho um carinho muito especial. E quando a gente escreveu da Gazeta, é uma coisa que bate o coração, é mais próxima, né? Parece que a gente está escrevendo de alguém da própria família da gente. Morreu em São Paulo, aos 74 anos, o publicitário Neil Ferreira. Ao lado de José Zaragoza, Neil foi responsável por peças publicitárias famosas e também a criação de personagens marcantes, como o Leão do Imposto de Renda. Ele estava fora do mercado desde 2002. O publicitário paulista começou a carreira de redator como jornalista na Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil, depois de ter trabalhado como office boy no Grupo Diários Associados. Em 64, entrou para a publicidade. Por 18 anos, Neil Ferreira esteve entre as cabeças da agência DPZ. Neil e Zaragoza formaram uma das duplas mais criativas do mercado publicitário na década de 70. Juntos criaram comerciais que viraram ícones da propaganda, como o Leão do Imposto de Renda, em 1978, A Morte do Orelhão, de 1980, para a Telesp, e o filme que lançou o Baixinho da Kaiser, mais recente. A família do publicitário não divulgou a causa da morte. Ele vai ser cremado. O velório será realizado amanhã à noite no Hospital Albert Einstein. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.